queria começar perguntando ao senhor sobre a corrida ao Senado no nosso estado. Havia uma expectativa que o senhor pudesse sair candidato, era até uma das vontades, um dos desejos políticos de Jair Bolsonaro. Antes dele ser calado ali pela justiça, ele chegou a colocar isso em algumas situações que ele tinha lá seus preferidos, você entre eles. Bom, aí depois ele acabou sofrendo tudo que a gente já sabe. O senhor não saiu candidato e nós temos 3 nomes da dita direita ali. Nós temos André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, que para muitos não é alguém de direita, mas está surfando na onda. Temos o Derrite, ex-secretário do Tarcísio e deputado federal, e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e também deputado federal. Queria saber do senhor, desses 3, qual dos 2 o senhor acha melhor? Já para a gente começar tranquilo, prefeito. Bom dia, boa pergunta, hein? Bom, realmente o nome da gente foi cotado para concorrer ao Senado. Algumas pessoas que iam até o presidente na Papudinha, quando saíam de lá me ligavam e falavam assim: coronel, o presidente pediu para te avisar, se prepara, e provavelmente você vai ser o candidato para o Senado. E a imprensa também ficou especulando, fizeram pesquisas, né? E pelas pesquisas, realmente, eu seria um dos nomes aí com maior chance pelo PL, eu estava à frente de todos, então eu tinha condições aí de concorrer. Mas o presidente ficou incomunicável, eu não tenho mais acesso a ele. Os filhos, eu tenho pouco contato, só de encontrar em eventos, tá? Mas o meu contato realmente era com o presidente, o Flávio, o Carlos, o Eduardo, quando eu encontrava em evento, eu não tenho nenhum contato deles, e por algum motivo, acho que todo mundo acompanhou, o Valdemar, junto com o André do Prado, foram para os Estados Unidos, e o Eduardo acabou prevalecendo na indicação. Com certeza o Eduardo seria o senador mais eleito por São Paulo. Não estamos numa democracia plena, ele foi tirado das eleições e acabou indicando o André do Prado. O que eu posso falar, que é o que eu tenho falado aí para todo mundo: pesquisem, gente. Sabe por quê? A gente não pode errar. Eu posso falar para vocês que tem muitos candidatos que não são de direita e estão saindo em partidos de direita. E não é só aqui em São Paulo, tá? Em diversos estados estão se filiando ao PL, mas não carregam os valores de uma direita que a gente espera. Então, o que eu falo para as pessoas: pesquisem. Ver o que é o mais importante, que acho que você vai concordar comigo. Hoje a gente precisa colocar ordem entre os poderes, e a gente sabe que o Supremo ele está passando do ponto, já passou muito do ponto. Se isso aqui fosse um país sério, muito provável que ministros do Supremo já teriam sido empichados. Com tantas denúncias de corrupção, Banco Master, envolvimento da esposa do ministro Alexandre, 129 milhões, são tudo matérias que já saíram. Com certeza essas pessoas estariam afastadas. Então, não estamos num estado normal, o país não se encontra realmente num estado de liberdade, que a gente possa estar falando tudo, e a gente tem que ter um Senado que, penso assim, para ontem, a gente tem que tirar esses ministros que estão passando do ponto. Então, tem que abrir processo de impeachment e tirar esses ministros. Então, vocês façam a pergunta: será que esses que estão saindo candidatos vão fazer isso? Vocês já viram esses candidatos declararem publicamente: olha, meu primeiro ato, eu vou pedir para abrir um impeachment contra o Alexandre, porque ele passou de todos os limites? É por aí. Se você não sentir firmeza, não vote. É isso que eu posso falar para vocês. Hoje, mais o presidente, vamos lá, que o Flávio seja eleito, tá? Estamos todos trabalhando para isso. Aí, ele é eleito, toma posse dia 1º de janeiro, e aí ele pega e quer dar anistia, perdão, graça, qualquer um dos remédios jurídicos para os presos políticos. Aí o ministro do Supremo vai fazer o quê? Igual fez agora com a dosimetria: suspende.
Aí sim, cadê os senadores? Quem tem coragem de fazer alguma coisa? Quem vai puxar um pedido de impeachment? Se vocês entenderem que esses aí, quais desses teriam condições de fazer isso, é nesses que vocês têm que votar. Então, eu prefiro estar respondendo dessa forma, de vocês sentirem quem tem peito para pedir impeachment de ministro do Supremo, porque é o cargo mais importante atualmente, é o cargo do senador, para vocês não se decepcionarem depois. É verdade. A gente tem dito aqui sobre essa eleição do Senado que é muito importante, por conta da renovação de 2/3 e a possibilidade de impeachment de ministro do STF. Melo Araújo, vou passar a Guilherme Oliveira lá em Curitiba, porque ele também tem perguntas ao senhor. Tá com você, Gui. Valeu, Saba, Coronel Melo Araújo, um prazer falar com o senhor aqui. Antes de fazer minha pergunta, quero só apresentar nossa comentarista que chegou aqui, a Fabiana Barroso, que também fará uma pergunta para o senhor já após a minha. Fabi, seja bem-vinda. Bom dia, Fabi. Bom dia, Guilherme. Bom dia ao coronel que está conosco. Bom dia também ao Lucas e a todos da nossa audiência. Muito bem, Fabi. Coronel, queria perguntar para o senhor em relação a essa corrida para o Palácio do Planalto. Nós tivemos a convenção do PL, junto com o presidente argentino Javier Milei, e eu quero trazer aqui um comentário de um candidato à presidência, o Ronaldo Caiado, que classificou o evento de sábado como baixaria. O senhor falava sobre candidatos que se dizem da direita, mas não são de fato da direita. Como é que o senhor tem visto esses outros candidatos à presidência que se apresentam também como de direita, tentando puxar o tapete do Flávio Bolsonaro, criticar muito mais o Flávio Bolsonaro do que o próprio atual presidente da República? Olha, as pesquisas mostram que o que tem condições de chegar lá e derrubar esse desgoverno é o Flávio Bolsonaro, que, por sinal, foi o indicado do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro acertou na escolha, pegou realmente um candidato que tem potencial para derrubar. O Caiado, ele, se eu não me engano, aí tem 3, 4% das intenções de votos. Então, ele não se torna, embora o estado dele tenha feito um excelente serviço no estado dele, uma grande aceitação, mas é um estado pequeno e o Brasil inteiro não o conhece. Então, ele não teria condições de estar concorrendo. Então, eu não conheço pessoalmente para poder falar os valores dele, né? Agora, o que eu vejo é que o candidato que tem potencial e que os outros que não querem ver mais esse governo Lula destruindo o nosso país, até porque eu não acho que a gente aguenta mais 4 anos de governo Lula. Eu ando pelas ruas e realmente a situação está muito crítica. As pessoas perdendo emprego, muita gente indo morar na rua. E eu falo pessoas recentes, né? Eu estou na rua faz um mês, perdi meu emprego e briguei em casa e virei morador de rua. Então, é o Flávio Bolsonaro. Então, eu penso que esses partidos deveriam se juntar, criar uma grande força para a gente poder estar tirando o atual presidente. E não vai ser uma eleição fácil. Esse pessoal não veio para sair. Eles não vieram para sair e tem muito dinheiro para comprar quem preciso for. Então, vai ser uma eleição muito complicada e penso eu que o Flávio Bolsonaro é o candidato com maior potencial e o Caiado, o Zema, todos esses deveriam aglutinar, se juntar para a gente poder realmente mudar a história do nosso país. Coronel, eu aproveitava nesse sentido, na convenção a gente viu aí o apoio do Ricardo Nunes e também sabemos que no próximo final de semana vai ter as convenções de partidos como Republicanos, a federação lá do União Brasil. Como o senhor enxerga o senhor vê aí com alguma possibilidade desses outros partidos apoiarem o Flávio Bolsonaro, já que o próprio Caiado aí, que acabou de falar, recebeu nenhum apoio de nenhum partido, eles estão ali chapa puro sangue. Fabi, eu tô vendo, eu vejo a política, né, como todo povo brasileiro
está vendo, né? Ela é muito suja, a política não foi feita para gente honesta. O único honesto que entrou, puseram um dos poucos, tá? Um dos poucos honestos que entrou, está na cadeia, que é o presidente Bolsonaro. O restante finge que não vê as coisas erradas, o restante deixa correr solto a corrupção. Então, é assim que eu estou enxergando o nosso país. Dificilmente você vê um político falar assim, olha, mandei esse embora pela corrupção. Geralmente só manda embora quando estoura pela imprensa. Então, que não deveria ser o caminho certo. Então, você vê, são vários se juntando, mas todos por interesses políticos, ô Fabi. Interesses políticos, não em servir o povo. O que nós estamos precisando no nosso país é pessoas que queiram servir o povo. Quando você faz esses conchavos políticos que estão sendo feitos, você acha que essas pessoas estão pensando em angariar cargos, pensando na população, ou estão pensando simplesmente no poder e em enriquecer? Então, o que eu vejo realmente é triste de ver, mas é a realidade. Gente que nunca foi de direita e passa a ser de direita, gente que carrega a bandeira da esquerda e agora paga como se fosse do centro. Então, essas cartas misturadas do baralho para confundir o eleitor, mas, infelizmente, não estão vocacionados para servir o país. Então, essas coligações que estão fazendo para tentar fortalecer o candidato e elegê-lo. Mas não adianta a gente esperar coisa muito boa, não, porque é o que eu estou falando, são pessoas aí que estão interessadas no poder, né? Infelizmente, eu vejo que os partidos políticos, né, os chefões, os donos do partido, os políticos pensam neles, eles pensam no dinheiro que vão receber, na eleição dos deputados federais, para poder receber o dinheiro do partido político. Então, assim, não existe um projeto de nação, de melhorar o nosso país. Então, a gente vai continuar amargando ainda há muito tempo. Tá? Infelizmente, é assim que funciona. Muitas pessoas do povo não sabem. Por que o senhor não sai candidato a tal? Porque não é a gente que escolhe. Na verdade, quem deveria escolher é o povo. Mas para você poder participar de um pleito, você precisa estar em um partido. E nesse partido, quem dá as cartas é o presidente do partido. E eu vejo isso com muito maus olhos, porque a maioria dos presidentes dos partidos, tem toda uma ficha criminal, tem todo o rabo preso, existem pendências, e aí a gente não consegue ir para frente. Você pega lá Ciro Nogueira, enforcado, abraçado. Então, você pega presidente do Senado, você pega esses políticos, infelizmente, é projeto de poder, de permanência, não são projetos visando melhorar o nosso país. Então, é o jogo, o caminho é esse, então são essas ligações que são feitas, mas não pode esperar muita coisa não, infelizmente. O único que veio para mudar essa história puseram na cadeia, que foi o presidente Bolsonaro. Coronel, queria perguntar para o senhor, na eleição de 2022, o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro reclamou dos políticos ali, de seus aliados, do primeiro para o segundo turno. Ele entendeu que faltou ali um certo engajamento na campanha, porque os deputados estaduais, federais e senadores, quem estava em campanha acabou, decide dia 4 de outubro e depois o segundo turno é só cargo executivo. Essa eleição, para além desse problema que também vai se repetir, tem uma questão ali que algumas praças estratégicas para o Flávio podem se desmobilizar. Por exemplo, São Paulo, se tivermos uma reeleição tranquila do governador Tarcísio ainda no primeiro turno, você desmobiliza todo o palanque no principal colégio eleitoral. No segundo maior colégio eleitoral, o Cleitinho ainda não decidiu se vai aceitar o Flávio no palanque ou não.
no Rio de Janeiro, ao que tudo indica, pode ter uma eleição fácil para o atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes. Queria que o senhor comentasse dessa questão, dessa desmobilização dos principais colégios no país, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, que poderiam ali impulsionar a campanha do Flávio, quanto isso pode ser prejudicial. Lucas, é bem isso que eu estou falando, né? É projeto de poder da maioria dos políticos. Eu estava acompanhando pouco tempo atrás uma entrevista e o comentarista estava falando exatamente isso aí. Os partidos, infelizmente, são tudo projetos de poder e faz de uma tal forma para não haver renovação. Então, o político ele se reelege, ele tem a máquina na mão, ele tem as emendas na mão, então são projetos para ele conseguir se reeleger e depois ele não tem compromisso com o país. Eu vejo que, vamos analisar aqui São Paulo, que a gente está mais perto, né? Tarcísio vai partir para a reeleição, ele ganhar, aí você fala de desmobilização. Eu não quero acreditar que o Tarcísio vai se desmobilizar toda a estrutura, sabe por quê? Porque se ele não ajudar, vai estar sob o governo Lula. E aí vai acabar com a gente, o país não aguenta mais 4 anos de Lula. Né? É lógico que as pessoas pensam nos interesses, mas quem que vai virar? O Flávio ganha, daqui a 4 anos como fica? Né? Eu vi que o Flávio falou de acabar com a reeleição. Isso aí seria muito positivo, inclusive para incentivar a não haver essa desmobilização. Em relação a deputados, aos políticos que vão estar ali, eu não tenho dúvida nenhuma. Quem não for fazer parte do governo, vamos dizer assim, não tiver um cargo, um ministério, essa desmobilização com certeza vai acontecer, porque esses políticos, é o que a gente está falando, eles não estão entrando para servir o seu povo, eles estão entrando lá para permanência no poder. Agora, no executivo, ali no caso do Tarcísio, não seria muito inteligente, né, pensando que ele vai governar mais 4 anos com muita dificuldade, porque vai ter um governo do Lula e vai precisar do governo federal, né? Os estados precisam do governo federal. Então, vai andar para trás. Então, eu quero imaginar que por São Paulo, e penso que em outros estados também, deve ter essa permanência para realmente retirar esse desgoverno do seu Luiz. Então, é assim que eu vejo. Agora, deputados, senadores, quem não for ter cargo no governo do Flávio, com certeza já sai de férias, né? Infelizmente, essa é a realidade. Coronel, perguntando a respeito das eleições aí de outubro, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Nessa eleição teremos aí o tribunal sendo comandado pelo ministro Cássio Nunes e também pelo André Mendonça. Como é que o senhor espera a atuação, especialmente do ministro Cássio Nunes, em relação às eleições, visto que, tanto em 2024 quanto em 2022, o brasileiro sofreu bastante com essa instituição sendo ali comandada pelo Alexandre de Moraes? Guilherme, eu imagino que será muito melhor que a última. Que a última foi horrível. A última gerou uma descredibilidade, não tinha transparência, ficou claro para todo mundo, né? Para um podia tudo, para outro não podia nada. O presidente não teve menos inserções, o presidente não podia fazer live, o presidente não podia mostrar coisas que realmente estavam acontecendo. Então, foi péssima a eleição. E penso eu que o Nunes e o ministro Nunes e André Mendonça aprenderam com os erros do passado e não vão cometer os mesmos erros, até pela postura deles. Né? Entendo que essa é a minha impressão, né? São mais neutros que a função de um juiz. Né? A função de um juiz é julgar, né? Com neutralidade, não interferir. Então, eu acredito que vai ser uma eleição melhor do que a anterior.
o povo precisa de transparência, né? O Milei, que veio agora recente aí, o presidente da Argentina, e ele falou muita coisa que o brasileiro queria falar, né? Então, eu penso que a gente precisa ter essa liberdade para poder nos expressarmos. Nós precisamos de transparência nas eleições, totais, muita transparência, para não gerar dúvida. Eu acho que é isso. A gente não pode ter dúvida se seu voto está indo para determinado candidato. Você não pode ter dúvida do sistema eleitoral como um todo. Então, penso eu que deve ser uma eleição melhor em relação a isso. Vai ser mais transparente e deixar menos dúvida nos brasileiros. Essa é a nossa expectativa. Acho que todo brasileiro espera isso. Seja lá para que lado for quem vai ganhar. Mas a gente precisa disso. A gente precisa confiar no sistema e na transparência. Coronel, vou aproveitar também aqui e já fazer até uma reflexão aqui diante do que aconteceu nesse final de semana. Nós tivemos aí o vídeo do presidente Bolsonaro de inteligência artificial e já vimos o PT, sendo PT, reagindo e dizendo que vão acionar tanto o ministro Alexandre de Moraes como a Justiça Eleitoral. E a gente já sabe também que o ministro Alexandre de Moraes, né, ele tem ali um objetivo claro de inimigo político. Então essa é uma questão. A outra questão é que a gente está assistindo aí o Flávio Dino, através das emendas parlamentares, no meu entendimento, isso é uma opinião minha, queria saber do senhor, em relação a pressionar os partidos políticos a não darem apoio ao Flávio Bolsonaro, porque pode prejudicar a questão das emendas e colocar num processo criminal, que sabe-se lá como é que se vai desdobrar, porque a gente já viu que o Supremo tem essa tendência mesmo. Como o senhor enxerga essas duas atitudes aí? Como o senhor também viu a questão do vídeo de inteligência artificial feita não pelo presidente Bolsonaro, mas do presidente Bolsonaro, aliás, denunciando, né, a maior injustiça que temos aí, que ele realmente está preso e sofreu tudo que ele sofreu. Ô, Fabi, em relação à inteligência artificial, no caso aí do vídeo mostrado, é simplesmente seguir a lei. Se não está contrariando a lei, não tem nada a se falar. Então, é uma coisa nova, não foi discutida, não foi definida, então a gente não pode cometer injustiças. Então, a inteligência artificial já, antes de começar o processo eleitoral, o pessoal já estava falando que precisava pautar, precisava resolver essas questões. Com certeza, o partido, para ter colocado esse vídeo, pesquisou na Justiça Eleitoral, verificou a legislação para não cometer nenhum tipo de falha, porque o sistema não tem interesse em continuar com o Flávio Bolsonaro, não tem interesse nenhum. Então, eu não acredito que eles estariam desatentos a não ter acompanhado o que a Justiça Eleitoral está cobrando e não, o que está dentro das regras e não. Então, para eles terem colocado o vídeo, com certeza entenderam que é perfeitamente possível, tá? Está dentro do jogo. Em relação ao Flávio Dino e as emendas, isso é lógico, concordo plenamente com você. Infelizmente, os deputados, senadores, não é eleição, mas vereadores, não é eleição de vereador, é tudo pautado nisso. É tudo pautado nas emendas, porque as emendas viram moeda para reeleição. As emendas viram, para muitos, caixa 2. Eu mesmo fiquei 10 dias de prefeito em São Paulo e peguei absurdos. Peguei vereador dando emenda de 200 mil para 4 horas de palestra, de vôlei, 250 mil para tocar festa junina num sábado, um cantor desconhecido. Então, a gente sabe que essa sacanagem precisa acabar no nosso país. Agora, é lógico, o sistema, né, no caso aí, a gente vê a maldade de se questionar isso agora, nessa época da eleição, para causar um prejuízo. Na verdade, o prejuízo está sendo causado faz tempo. Desde a prisão do Bolsonaro. O maior líder político não pode participar do pleito.
quando era o Lula, tudo se podia. O Collor preso em regime domiciliar, com muitos benefícios que o presidente Bolsonaro não tem. Então, a gente percebe que isso está sendo feito para desestruturar. Se prender uma pessoa do jeito que foi preso o presidente Bolsonaro, você desestabiliza uma família. A família está desestabilizada, o presidente, com certeza, e aí as brigas internas. A gente está aí, até pouco tempo atrás, a briga da Michelle com o Eduardo, com o Flávio. E se for ver, é normal, a gente consegue entender. Você imagina você com um problema enorme dentro da sua casa, é natural ter discussões, ter brigas, a pessoa perdeu o controle. Então, a eleição já está sendo mexida, influenciada, já há um bom tempo. E o ministro Flávio Dino, da mesma forma, cada tacada desse pessoal não é de graça, é pensada. Então, para estar fazendo isso nesse momento, eu concordo com você, Fabi, é justamente para pressionar os deputados, coagir, para que o pleito não seja de uma forma plena, transparente. É isso que eles estão querendo. E por isso que eu falo assim, vai ser uma eleição difícil, porque eles vão fazer tudo o que for possível para tirar o Flávio da eleição do jogo, ou seja lá quem for. Então, a gente precisa de união, precisa estar acompanhando tudo isso para saber e votar certo. Eu não sou candidato a nada, tá? E muitas pessoas dizem, Coronel, o senhor vai sair candidato ao quê? Eu estou nas ruas fazendo o meu trabalho aí de prefeito, criando políticas públicas, e muitos falam assim, está fazendo isso porque é ano eleitor. Eu não sou candidato a nada e estou fazendo por quê? Justamente isso aí é a vocação de querer ajudar, mudar o nosso país. Você não precisa estar na eleição concorrendo a nada para poder estar ajudando a mudar a história. Todo bom brasileiro tem que participar, inclusive repercutindo boas falas, repercutindo as coisas que tem nas redes sociais, para a gente poder mudar o nosso país. É assim que eu vejo. Coronel, aliás, havia uma torcida, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, de parte dos vereadores da base do prefeito Ricardo Nunes, alguns secretários, que gostariam de ver o senhor ali pelas costas, saindo senador, para, vamos dizer assim, não atrapalhar certos conchavos. Eu queria perguntar, só para a gente fechar, falando um pouquinho da gestão Ricardo Nunes. Ele tem se posicionado de maneira mais enfática, feito acenos maiores à família Bolsonaro, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve agora com o Flávio, fez questão de falar que o Flávio era seu candidato. Quem conheceu o vereador Ricardo Nunes e a sua primeira campanha para prefeito, sabia que ele era alguém ali de centrão, no máximo centro-direita. O senhor acha que agora podemos dizer que ele se converteu à direita, Coronel? Lucas, eu vejo assim, as pessoas não mudam, né? Então, cada um não muda. Existem interesses. O prefeito Ricardo Nunes, daqui a 2 anos, ele vai estar, vamos lá, desempregado. Então, ele com certeza, como ele quer permanecer na política, ele precisa escolher um lado. Graças a Deus está escolhendo o lado certo. Então, está apoiando o Flávio, está apoiando o governador Tarcísio. Agora, o ser humano, ele se mexe ou ele faz as coisas buscando alguma coisa ali na frente. Então, é dessa forma que eu vejo. O prefeito Ricardo, ele está apoiando o time certo para poder permanecer na política após término do mandato dele, que ele não pode ir para a reeleição. Então, é essa jogada que eu analiso. É dessa forma que eu analiso, que o Ricardo está se movimentando. Está apoiando o lado certo, mas é lógico, ele lá na frente, ele vai querer algo em troca. Candidatura oficializada, como o Saba mencionou. Flávio Bolsonaro lançou oficialmente sua candidatura no sábado em São Paulo e apresentou a disputa como uma continuidade do projeto político do pai, Jair Bolsonaro. Durante o evento, o senador atacou o governo Lula, criticou decisões da atual gestão federal. O
candidato também buscou se aproximar do eleitorado feminino, algo que, aliás, a gente já tem mostrado aqui no Café, adotando um discurso voltado às mulheres durante o lançamento da campanha. Afirmou também que Jair Bolsonaro estará ao seu lado e declarou que o pai ainda subirá a rampa do Palácio do Planalto com ele. O senador reforçou bandeiras conservadoras e tentou consolidar sua imagem como principal representante da direita na eleição de 2026. Vamos passar um dos vídeos aí, meu amigo Aquiles, aí o Saba chama o outro lá também em São Paulo. Manda a bala aí, meu amigo. E a minha saudação também, lógico, àqueles que não podem estar aqui hoje, como a Michele, que está lá cuidando do meu pai e enviou um vídeo. Obrigado, Michele, mais uma vez. E em especial meu pai, Jair Messias Bolsonaro. Deus queira que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele está sendo. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, você despertou nessa nação, com a sua verdade, com a sua coragem e com a sua humildade. Pai, eu vou te honrar. Pai, eu vou te honrar. E você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Em nome de Jesus. E vou honrar também as centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do judiciário brasileiro, reconhecido mundialmente por calar e perseguir inocentes. A nossa luta, gente, também é por vocês. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Muito bem. Está aí no evento de sábado, Flávio Bolsonaro oficializando a candidatura à presidência. Tivemos um momento ali de emoção, onde ele fala que o Jair Bolsonaro subirá a rampa com ele, colocará a faixa de presidente nele, inclusive, e aí essa inteligência artificial mostrando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como diria o outro, vamos por partes. Minha querida Anne Dias, é importante a gente dedicar um tempo aqui da nossa discussão à questão da inteligência artificial, porque isso está no centro de várias discussões. Já trouxemos aqui em outros momentos a preocupação, com muitas aspas, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e da própria Câmara e do Senado em relação a frear de alguma maneira a utilização de IAs. Não podemos deixar de fora dessa turma também o Palácio do Planalto sob a gestão do Lula, de algo que ainda é desconhecido para quase todo mundo, mas de alguma forma as instituições brasileiras já gostariam de colocar um bloqueio nisso tudo, mesmo sem entender muito bem como funciona. E é claro, isso vai gerar algum tipo de punição mais cedo ou mais tarde. Pode ser nessa agora do Flávio, pode não ser, mas de qualquer maneira, e se tratando de Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, não tem como a gente fugir da ideia de que podem acabar fazendo algo contra ele nesse momento, para começo de conversa. A outra parte que eu gostaria que você comentasse também é, claro, a oficialização da candidatura do Flávio, a forma como ele se
se declara para o pai, para as pessoas próximas dele, cita novamente a Michele Bolsonaro. E como é que inicia essa caminhada do Flávio, ao seu ver? Anne, por favor. Perfeito, Guilherme. Primeiramente, sobre a transmissão de IA, né? É exatamente o que você traz. A gente já tem visto, inclusive, conversado aqui no Café com a Gazeta, da tentativa da Justiça Brasileira, seja via STJ, TSE, de regulamentar a IA, mesmo sem saber como funciona a IA e como seria a IA. Quando a gente vê essa cena, eu particularmente, Guilherme, achei genial, achei fantástica a estratégia que eles buscaram de, mesmo assim, ter a presença de Jair Bolsonaro, sem ser um vídeo de Jair Bolsonaro, já que na decisão do Moraes, que também é muito questionável, ele começa com várias censuras. Então, primeiro proíbe a aparição em rede social, depois rede social de terceiros, depois imprensa. Daqui a pouco ninguém mais pode usar a imagem de Jair Bolsonaro, mesmo se tratando de um ex-presidente, o que, claro, tem vídeos antigos que ainda deveriam poder ser usados, mas no nível que as coisas estavam andando, nenhuma ligação de Jair Bolsonaro não era permitido, quem dirá aparição em vídeo dessa maneira. Mas nesse caso não é o Jair Bolsonaro, é a IA. Ou seja, isso ainda não está descrito na decisão, ainda não tem regulamentação proibindo esse tipo de coisa. Mas, como você disse, 2 toques para o Alexandre de Moraes falar: nossa, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não proibi a aparição de Jair Bolsonaro através de IA? O que daria um problema gigantesco, né? A gente sabe, por exemplo, que a voz do Jair Bolsonaro é muito imitada por humoristas, por pessoas na própria campanha que usam para fazer uma piada, para acrescentar em um jingle. Então, se começa a regulamentar e restringir, limita muita gente de fazer o que faz. Até porque com o próprio Lula tem já gente fazendo vídeo de IA, usando a voz do Lula há muito tempo, e vai proibir, vai começar a pegar todos os perfis que faz piadinha com o Lula de IA para para denunciar, para tirar o perfil do ar. Eu acho que pode ser um caminho que a justiça vai escolher, Guilherme, mas o fato é que eu achei muito bem sacado essa ideia do comitê de campanha do Flávio de manter a personificação do Bolsonaro com palavras que certamente ele usaria, com a imagem dele, por IA, porque isso mostra, reforça uma restrição, reforça uma censura que está acontecendo com uma pessoa. Se a gente for lembrar, a gente sempre faz o paralelo aqui com a Venezuela. Na Venezuela, antes de ser tão popular como é hoje a IA, isso há 2 anos atrás, mais ou menos, quando IA era algo que a gente ainda estava entendendo o que é, os jornalistas da Venezuela, que estavam proibidos de atuar, lançaram uma IA com uma cara, um rosto de outra pessoa, com voz de outra pessoa, para transmitir as notícias da Venezuela, já que os jornalistas eram censurados. E aí, quando a gente vê, da mesma maneira, direito usando uma IA para transmitir o rosto e uma mensagem de uma pessoa que está censurada, isso nos aproxima de regimes que limitam a liberdade de expressão e traçam ali um grande paralelo do que está acontecendo no Brasil, Guilherme. Então, achei muito boa mesmo a sacada, mas, claro, pode ser um tiro no pé. Aliás, afinal, Alexandre de Moraes já deu decisões autoritárias por muito menos. Então, pode ser que isso seja muito problemático ao longo da campanha. E aí, quanto ao lançamento e à oficialização da candidatura, Guilherme, eu acho que o principal que a gente pode observar, claro, o evento foi grande, eu assisti em alguns momentos ali a transmissão ao vivo do evento, tinha muita gente, tinham muitos nomes relevantes da direita brasileira, da direita internacional, né? O Milei esteve presente, fez um discurso que deu o que falar, mas eu não vou entrar tanto nesse mérito ainda, porque eu sei que a gente vai conversar sobre isso já já. Mas o principal também, além de todos esses pontos que a gente pode observar, não foi oficializado o vice. Então, o vice deve ser oficializado mais para frente. Pode ser que venha de outro partido, inclusive, já que não foi oficializado na convenção do PL, deve ser um vice que venha de outro partido. Tem alguns nomes sendo especulados e, claro, isso é muito importante porque vai somar nessa estratégia e até hoje a gente ainda não sabe quem vai ser o vice. Mas não é um problema porque ainda vai ser construído e os nomes estão sendo especulados. Eu falei na sexta-feira sobre a Daniela Marques. Há quem diga que pode ser, por exemplo, a Renata Abreu, enfim, não se sabe ainda, mas tem algumas possibilidades e isso ainda é uma chave importantíssima para a estruturação dessa campanha. Muito bem, minha querida Anne Dias, vamos levar lá para São Paulo com meu amigo Lucas Saba. Saba, temos mais vídeos para mostrar por aí, mas acho que é interessante a gente fazer essa divisão aí para a gente analisar cada um, né? Esse, é claro,
a emoção do Flávio, trazendo a questão do próprio pai Jair, garantindo que ele subirá a rampa ali com ele, passará a faixa presidencial para o Flávio, além, é claro, das críticas ali ao Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, não podemos deixar de lado a questão da inteligência artificial utilizada, porque já repercutiu, né, Saba? Muitas pessoas, inclusive, aproveitando o que a Anne disse, pela presença do Milei ali, o Supremo Tribunal Federal, os integrantes da Suprema Corte, já, obviamente, viram os olhos para essa situação e, querendo ou não, se já vai punir por uma coisa, já aproveita e o modus operandi entra em ação. É algo que a gente precisa, com certeza, ter atenção, né, Saba? Guilherme Oliveira, quanto ao lançamento da candidatura do Flávio, a gente havia antecipado aqui na Gazeta a presença de Javier Milei, que eu acho que engrandece o evento. Aí nós tínhamos o prefeito da capital paulista, porque o evento foi em São Paulo, ou seja, o anfitrião ali, Tarcísio ao lado de Flávio como um dos principais apoiadores, vários candidatos a deputado estadual, federal, senadores, etc. Havia uma expectativa de que Flávio poderia dar uma dica de um eventual vice, mas como eu acho que nem ele sabe ainda, essa dica não veio. Outra questão também, eu sempre gosto de restabelecer a verdade aqui no Café, sendo muito sincero. No ano passado, no final do ano, quando nós conversávamos que muitos deputados, senadores venderam mentira para o público dizendo não, o PL da dosimetria, se for assinado, quem está preso passa o Natal em casa. Eu alertava aqui, eu falava, olha, não há essa possibilidade. Tem todo um rito do processo, etc., para cumprir. Resultado, as pessoas seguem presas até hoje. Ou seja, vender um monte de mentira. Essa história aqui, se o Flávio vencer, o Jair sobe a rampa, também é uma questão tecnicamente, para não dizer impossível, pouquíssimo provável. A possibilidade é de que, se o Flávio vencer, ele conceda o indulto presidencial para o pai. Mas como a faixa, essa questão da transição de governo ocorre dia 1º de janeiro, logo de manhã, também acho bem pouco provável que isso tudo aconteça nem na velocidade da luz. Acredito que isso seria possível, porque também tem um rito ali. Mas, enfim, vamos ver a fala de Javier Milei, que dos que discursaram foi o que mais subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o chefe de Estado argentino. Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia que los burócratas hoy están impidiendo prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso y no de miseria romantizada bajo carátulas de realismo mágico. Creo firmemente que no hay otro capaz de determinar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Por eso, vamos Flavio, vamos para adelante, hagan Brasil grande nuevamente.
Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo. ¡Viva la libertad, carajo! Tantas noches que recuerdo, rock and roll. Jorge Serrão já está aqui conosco, abrindo a semana no Café com a Gazeta do Povo. Serrão, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Lançamento da candidatura de Flávio oficializada com sucesso ao lado de Javier Milei, que citou seu pai, atacou Alexandre de Moraes. Também o próprio Tarcísio fez um discurso apoiando o Flávio, falando que fará campanha com ele no principal colégio eleitoral. Quero saber o que você achou disso tudo, Serrão, bem-vindo. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo, saudações, grande Lucas Saba. Adorei essa tradução aí final, né? Libertar, caramba! Ah, gostei do caramba, o caramba necessário, né? Porque não dá para botar a tradução original para essa hora da manhã, tem criança na sala, fica pesado. Mas Javier Milei deu o recado dele e deixou claro para todo mundo o que vai chegar por aí. Campanha eleitoral é isso, ó, é raiz, ó. É tiro, pancada e bomba. Não tem essa conversa. A campanha eleitoral limpinha que estão tentando impor aqui pela via da censura, não pode isso, não pode aquilo, não existe. Campanha eleitoral é o direito até de você falar mal do seu adversário, até pegando pesado contra ele, sendo justo ou injusto. É campanha eleitoral. Não tem essa o certinho não pode xingar, não pode bater, não pode fazer nada. Não. Campanha é esse jeito aí que vamos ver acontecer. Agora, vamos ver também a repressão pesada contra isso. Por quê? A esquerda poderá fazer o que ela quiser, como ela sempre faz. E a chamada direita, se fizer, vai ser punida como está sendo sempre punida. Então, é esse jogo que a gente não gostaria de ver na sucessão presidencial 2026, mas é um jogo bastante previsível. Aí veio a história do Jair Iá. O Jair Iá foi maneiro, caiu bem, pegou bem, ficou excelente no contexto daquela convenção partidária, em que tinha que ter um recado a mais. E o recado foi dado por inteligência artificial. Agora, já pode anotar, durante a campanha, o Jair Iá já está censurado previamente. Na campanha eleitoral, não vão deixar usar imagem do Jair Iá. Vão inventar um monte de história, né? E vão praticar essa censura previsível. Ela já está programada. Jair está em casa, está calado, não pode falar, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, o executor da pena, já definiu que não vai poder. Então, muito provavelmente, se não pode falar agora, imagina na campanha eleitoral. Aí vai falar menos ainda, vai ter possibilidade até, se falar, ainda pode gerar até uma punição à candidatura do Flávio Bolsonaro, que mais na frente, se usou o Jair, pode ser usado até isso para puni-lo, para tornar a sua candidatura impugnada. O sistema aqui está pronto para tudo. Todas as maldades já estão preparadas. Já devem estar até preparando, inclusive, uma inteligência artificial do ministro Moraes, né? Facilita, que aí não é o ministro Moraes que está pegando pesado, vai ser a inteligência artificial dele que vai exarar as sentenças mais pesadas. E aí o ministro Moraes fica poupado. Foi a IA dele que tacou fogo no parquinho, né? Olha, nós estamos num nível, o Brasil está num nível de ignorância, de imbecilidade, de truculência institucional, que não duvidem dessa bobagem que eu acabei de falar agora. Tudo pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer nessa campanha é Flávio Bolsonaro entender, ele precisa entender que nessa campanha vão ser todos contra ele. Esse é o detalhe fundamental. Então, ele, Flávio Bolsonaro, tem que ser o cara que aponta caminhos e soluções. O marqueteiro tem que pensar muito bem, mas muito bem, antes de tentar criar um Flávio Bolsonaro artificial, como já estão tentando criar há algum tempo. Sexta-feira, a gente aqui no programa já chamou atenção para isso. Um Flávio que imita demais o Jair. Não, o Jair é inimitável. O Flávio não tem que imitar o Jair. O Jair é mito exatamente porque ele não é o cara para ser imitável dessa maneira caricata de fazer imitação.
Nem a inteligência artificial consegue imitar o Jair tão bem. O Jair original é que é o Jair raiz, tiozão do churrasco. É esse que todo mundo gosta. Então o Flávio não tem que ser o tiozão do churrasco. O Flávio tem que ser o Flávio. Tem que ser o candidato que aponta solução, aponta caminho. Aquele candidato que começou apontando que seria o candidato da moderação e que agora seus adversários já estão atacando para dizer que ele nem moderação tem. Olha a malandragem, olha o que eles fizeram aqui em São Paulo, colocaram Simone Tebet e a Marina de candidatas ao Senado para bater implacavelmente no Flávio. Elas não estão preocupadas nem em se eleger senadoras. A prioridade delas é espancar o Flávio Bolsonaro. E a campanha vai ser assim, vai ser na base da sujeira, tiro, pancada e bomba e muita desonestidade por parte da canhota. O que se pode esperar do Centrão? Centrão não existe. Existe esquerdão. Se você ficar em cima do muro com o Centrão, o muro vai cair sempre para o lado da esquerda. É sempre assim. Fisiologismo e esquerda combinam direitinho. Vice do Flávio ou a vice do Flávio? Até o dia 5 a gente vai saber como é que fica de verdade esse jogo. Mas o jogo da campanha de 2026 é todos contra Flávio Bolsonaro. Esse é o jogo perigoso, esse é o jogo manjado, porque a esquerda, o PT, já vem trabalhando a destruição da imagem dos Bolsonaro há muito tempo. E isso tem tido resultado perante a opinião pública. Então, se tiver um outro candidato da chamada direita que tire qualquer voto do Flávio Bolsonaro, Lula vai adorar. E é isso que se está desenhando. Olha, já começa que a narrativa já é distorcida em relação a essa história. A história que eles estão contando aqui, supostamente, né, aqui a gente fala do Planalto, a gente fala de Lula, a gente fala do chanceler, enfim, dessa comunicação externa que o Lula tem, dizendo que esses emissários viriam para controlar as eleições brasileiras, para fazer aí um relatório, até mesmo deslegitimando as urnas eletrônicas. Então, por isso, ele resolveu não autorizar que esses dois emissários de Donald Trump viessem ao Brasil. Quando, na verdade, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo para vir ao Brasil, porque existe, sim, um relatório que foi aí divulgado, a gente já falou sobre isso no programa, um relatório que foi divulgado nos Estados Unidos, através do Departamento de Estado, de Marco Rubio, onde ele questiona as urnas, o processo eleitoral, mas o processo eleitoral americano. E aqui ele abre também para todo o continente, né, essa questão de como vem tratado as eleições. Nesse relatório, temos também informações que a China comprou aí um banco de dados de mais de 200 milhões de pessoas que também teriam votado. Então, ali dentro está muito aberto, transparente, dentro do site da Casa Branca, para quem quiser ler esse relatório. Baseado nesse relatório, nós sabemos que o Brasil é um país-chave hoje para toda a América Latina. Ele é uma peça importantíssima no tabuleiro da América Latina. Sendo assim, o que acontece? Quando esses emissários vêm, eles vêm com outro propósito, porque eles tinham ido até o consulado americano em Washington, consulado brasileiro em Washington, no dia 20 de julho e planejavam viajar em Brasília entre o dia 27 e 30 de julho. E a missão, segundo o Departamento de Estado, teria reuniões com autoridades brasileiras, líderes religiosos e representantes da sociedade civil para discutir integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão, que são temas importantíssimos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um defensor das liberdades. Sendo assim, se os seus vizinhos, o governo de Lula, isso traz a eles uma instabilidade regional. Então, o que nós estamos assistindo não é uma intervenção dos Estados Unidos, mas sim uma conversa que deveria ser aberta com países que são considerados democráticos. Se o Brasil não tem nada a esconder sobre democracia e se vive de fato uma livre democracia, que aceitem a visita desses emissários, e coisa que não aconteceu. Agora, quando lá atrás vieram representantes da CIA sob o governo Biden ainda, que chegou até o Brasil, que tiveram ali reunidos
acordos com Jair Bolsonaro para que ele não questionasse o resultado das eleições, para que ele não atacasse as urnas eletrônicas, para que ele controlasse o seu vocabulário, aí estava tudo bem para o Lula, né? Aí era tudo bem, não tinha nenhum tipo de interferência. Mas agora o Lula está dizendo que os Estados Unidos não podem chegar mais no Brasil porque tudo passou uma interferência, passou a ser interferência. Isso é uma crise diplomática jamais vista entre Brasil e Estados Unidos, também entre Brasil e Argentina, que nós vamos nos aprofundar sobre isso também, o que está acontecendo na Argentina, e o Lula vai se isolando cada vez mais do mundo livre e cada vez mais se juntando e deixando cada vez mais claro a sua ligação entre Lula e Xi Jinping. Não é somente um ou dois pontos que envolve a questão diplomática com os Estados Unidos da América. São diversos pontos. E isso tudo começa com a balança comercial e com a questão das tarifas. Porém, o governo americano entendeu que o governo brasileiro não queria tratar isso de maneira comercial, porque não foi só o Brasil, tá? Essa questão da investigação da seção 301, ela foi com mais de 60 países e grandes, assim, aliados econômicos dos Estados Unidos, como a Índia, por exemplo, estão nesse bojo. O Brasil sofreu o primeiro tarifaço de 25% e a Índia sofreu um de 12,5%, mas a Índia está sentando, negociando, tornando essa relação clara como diversos outros países. O que nós tivemos o Marco Rubio colocando foi que o seguinte, o Brasil não negociou de boa fé e que o governo brasileiro de Lula agiu por interesses egoístas e próprios. Agora, o que chama atenção e pouco se discute sobre isso, meu caro Frederico, é o seguinte: tratava-se de uma negociação econômica. Então, quem deveria ter feito esse anúncio era o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano. Quem fez essa declaração foi justamente o Marco Rubio. E quando nós olhamos a declaração que o Marco Rubio fez, tem duas notas ali que precisamos apontar. A primeira, que se existisse um Serasa mundial, o Marco Rubio tinha sujado o nome do Brasil. Porque ele disse, olha, o governo brasileiro não negocia de forma honesta, eles têm interesses privados nas negociações que não condizem com o povo. E o segundo, que ali é mais implícito ainda, bom, nós queríamos tratar de economia, vocês querem levar para o âmbito diplomático? Vamos então para o âmbito diplomático. Naquela mesma semana, e tudo isso tem uma conexão, naquela mesma semana, o secretário de Estado Marco Rubio promoveu um encontro muito importante aqui em Washington, D.C., que reuniu em convite 65 países. Desses 65, 61 enviaram ali representantes ou os próprios embaixadores que já estavam aqui em D.C. para tratar sobre o terrorismo político de extrema esquerda. E foi um discurso, assim, emblemático, assim, muito importante. Eu assisti na íntegra todos os discursos do evento. O discurso do Marco Rubio, ele foi muito importante e bateu em um dos pontos que o governo brasileiro tenta fugir o tempo inteiro. Ele cita diversos casos, sem colocar o nome das pessoas, dentre os casos, né, de assassinatos, tentativas de assassinato de políticos, parentes de políticos, candidatos a cargos. Ele cita o caso do presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome, mas ele fala do episódio da facada, e ele também ali traz uma outra informação, que durante os últimos 20 anos, os Estados Unidos da América estava muito focado em combater o terrorismo jihadista, só que foi se percebendo que uma outra forma de terrorismo estava crescendo, e muitas vezes alinhados com os jihadistas. E aí, quando ele começa a citar todos os casos, na Europa, no Brasil, na América Latina como um todo, e ele fala que não é só mais o jihadismo que pode ser encarado como terrorismo no mundo, que é justamente a retórica que aí o governo brasileiro usa. Nesse mesmo dia, senhores, para a gente entender o tamanho do problema aqui, perdão, o presidente Donald Trump foi à TV, deu uma declaração à nação aqui nos Estados Unidos, trazendo várias informações de inconsistências eleitorais e fraudes. E dessa vez ele não só falou. O presidente Donald Trump, ele apresentou vários casos, disponibilizou tudo isso abertamente no site da Casa Branca e depois ele também desclassificou documentos da NSA, do FBI
e da CIA. Todos eles para escrutínio público. E aqui que entra a questão, porque eles falam abertamente da tecnologia das urnas eletrônicas, eles falam dos sistemas da Smartmatic e apontam ali, segundo investigações aqui nos Estados Unidos, é sempre bom deixar isso muito claro, né, até pelas questões que envolvem o período eleitoral no Brasil, de que aqui nos Estados Unidos o software de totalização dos votos, ele poderia ser manipulado sem que isso fosse identificado em uma auditoria. Então, ele disponibilizou toda essa documentação para qualquer cidadão americano e do mundo que quisesse ver isso, e, ao que tudo indica, o governo americano queria tratar desses pontos e, de certa forma, alertar ou até entender como o sistema brasileiro estaria trabalhando para evitar esse tipo de situação. Além disso, falou que a China teve acesso a mais de 220 milhões de dados de eleitores americanos, como o endereço, preferência partidária, se registrou ou não para votar nas últimas eleições, e isso no sistema eleitoral americano dá um ágio que você pode, com inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas de escrutínio e Big Data, você pode manipular muita opinião pública através de redes sociais, fazenda de trolls, compra de propagandas para determinados políticos que vão favorecer o seu interesse. No meio de todo esse emaranhado complexo, é uma verdadeira guerra diplomática aberta que o Brasil está enfrentando nesse momento. Xi Jinping, né, e Lula tiveram uma reunião longa ontem. E o Xi Jinping traz ali diversos pontos específicos para afagar, obviamente, um Lula que está acuado na região. E ele faz promessas econômicas que são muito diferentes do que o Brasil poderia alcançar com os Estados Unidos da América, porque a China é uma potência extrativista, eles não fazem investimento, e quando fazem investimento num país, é com mão de obra própria, é tanto que estamos vendo tanto de casos de chineses entrando no Brasil, e esses chineses estão submetidos à lei brasileira. Mas o que tem acontecido? Estão sofrendo castigos físicos, como pauladas e chicotadas, que estão se estendendo a brasileiros, e o governo de um sindicalista nada fala sobre isso. O que fez com que o Brasil levasse o outro tarifaço também de 12,5%, por o Brasil estar comprando componentes ou tendo uma balança comercial com países que não combatem o trabalho escravo ou análogo à escravidão. E o governo brasileiro fala que isso é injustiça e que o Brasil tem muita preocupação com isso. Eu acho que já dá para a gente dar como favas contadas que essa será a eleição mais internacional da história do Brasil. A presença, física do Javier Milei fazendo o seu discurso, o vídeo do Netanyahu, se tivesse o vídeo do Trump, então era mais ainda. E independente do que eles falaram, a mera presença, o apoio simbólico já levou, por exemplo, a China a se manifestar a favor do Lula hoje. Então me parece que vai ser muito, muito difícil da gente escapar dessa internacionalização que começou com o PT, porque o governo do PT e o Lula trataram essas questões tarifárias como sendo questões de soberania e num discurso eleitoral. E me parece que a campanha do Flávio Bolsonaro aceitou o convite para dançar nesse tema, e ao trazer o Javier Milei, a lhe dar todo esse destaque, eu acho que a coisa vai gerar por aí. E uma coisa que eu acho que é relevante destacar é a importância disso para o bolsonarismo. Uma coisa importante para a gente entender a democracia brasileira é que o sistema democrático, a elite, ela não aceita o bolsonarismo como um agente legítimo do debate. A gente tem o direito do penal do inimigo sendo aplicado à família Bolsonaro o tempo todo. Não importa muito o que eles façam, importa quem eles são. E, portanto, se arranja qualquer exceção legal para se conseguir punir, para se conseguir censurar, para se conseguir uma perseguição. Qualquer pessoa que se afaste razoavelmente da emoção em jogo consegue perceber isso. E o fato de se ter Javier Milei, o presidente argentino, na convenção, de se ter Netanyahu, o presidente de Israel, também falando, de ter, de certo modo, o apoio de Trump e dos Estados Unidos, dá uma legitimidade institucional aos Bolsonaro no campo da política, que internamente eles lutam para sobreviver. Embora eles sejam poderosos eleitoralmente, em termos políticos, eles estão tentando sobreviver mais do que qualquer outra coisa. E por isso é tão relevante a presença do Javier Milei, que fez um discurso extremamente eleitoral, extremamente quente, até duro, digamos assim, e que traz uma série de consequências, porque ele estava em solo brasileiro e parece que atacou, inclusive, o Lula e o Alexandre de Moraes de uma maneira bastante dura, mas eu queria que a Aline contasse melhor como foi esse discurso do Milei.
Conta pra gente. Sim, ele fez um discurso bastante contundente, digamos assim, né? Chegou a chamar, inclusive, Alexandre de Moraes de lixo careca. Então, foi um discurso, como você bem falou, bem eleitoreiro, né? Criticando bastante o Brasil atual, o presidente Lula, e inclusive tudo isso gerou uma repercussão aqui dentro do Brasil e incomodou o Partido dos Trabalhadores. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre esse discurso de Milei e o chamou de palhaço. Ele disse que o palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem, no caso sábado, né? E falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. Dario Durigan disse ainda que não tem o menor cabimento um presidente de outro país vir aqui ao Brasil sem comunicação oficial, xingar as autoridades, criticar a política econômica fazendo dancinha, e disse que não dava para não responder às críticas feitas por Javier Milei. Para a gente entender melhor o contexto dessa briga, né, entre Lula e Javier Milei, que incomodou aí Dario Durigan, vamos ouvir um trecho do discurso de Milei durante a convenção. Por eso, hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección. Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo la distancia que los burócratas hoy están impidiendo prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros. Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso y no de miseria romantizada bajo carátulas de realismo mágico. Creo firmemente que no hay otro capaz de determinar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Por eso, vamos Flavio, vamos para adelante, hagan Brasil grande nuevamente, que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo! Minha gente, o homem tava nervoso ali, né? O que não faltou foi emoção. Mas antes do Escursinho comentar, a gente vai chamar aqui a Rossana Bittencourt, jornalista da Gazeta, porque ela dá um panorama do histórico entre Lula e Milei. Vamos ver? A relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Argentina, Javier Milei, atravessa um dos momentos mais tensos desde o início do mandato do líder argentino no fim de 2023. Os atritos começaram ainda durante a campanha eleitoral pela Casa Rosada, quando Milei chamou Lula de corrupto e comunista e disse que não gostaria de encontrá-lo caso se tornasse presidente. Depois de eleito, voltou atrás e chegou a convidar o presidente brasileiro para a posse, mas Lula não compareceu. Em 2024, a tensão aumentou. Milei não foi à cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Assunção, no Paraguai, mas decidiu ir a Balneário Camboriú, participar da Conferência de Ação Política Conservadora ao lado de Jair Bolsonaro, decisão que foi interpretada como uma provocação a Lula. Os dois também passaram a divergir em temas relacionados ao Mercosul, à integração regional e à política externa. Nesse ano, o clima voltou a pesar. No fim de semana, Milei participou da Convenção Nacional do Partido Liberal em São Paulo para apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Durante o discurso, voltou a atacar Lula e fez críticas também ao ministro Alexandre de Moraes do STF. A reação foi imediata.
o Itamaraty convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires e classificou as declarações como uma afronta às instituições brasileiras. Em resposta, o presidente argentino afirmou em entrevista que Lula teria financiado uma campanha anti-argentina. Sobrou até para o embaixador argentino. E aí? Bom, primeiro que eu acho fascinante a coragem do Milei de usar esse cabelo e as costeletas dele. Eu sempre fico fascinado quando eu vejo ele aparecendo. Né? Bem John Bon Jovi aqui, né? Anos uma mistura 80. meio Elvis Presley, tá? Um negócio meio surreal. A gente vê. Parece um personagem de algum filme, assim. Mas a energia dele, ele trouxe uma energia para a convenção que estava meio ausente de fato. Ele entrou cantando, daquele jeito que ele está acostumado. Acho que a Rosana fez um bom apanhado dessa relação já meio turbulenta entre o Milei e o Lula. E é importante dizer assim, se institucionalmente, né, o presidente argentino vem, não comunica, então é porque essa visita não foi feita de maneira oficial de presidência para presidência. Né? O que a gente viu é alguém que vem para participar de uma convenção eleitoral, na qual é importante a gente destacar o decoro da ocasião, vamos chamar assim, né? É uma convenção eleitoral onde a retórica eleitoral ela é mais, digamos, elástica ou mais permissiva, no qual discursos como esse, não é que exatamente que você pode achar bonito, pode achar feio, pode achar certo, pode achar errado, mas ele faz parte desse conjunto de coisas. O Lula cansou de fazer, só que não com a agressividade do Milei, vamos dizer assim, mas daquele jeito meio bonachão, às vezes parecendo que está fazendo uma piada, mas às vezes dizendo barbaridades tão ou mais piores. Lembro só de uma, que foi quando ele acusou o Estado de Israel de praticar o genocídio, como Adolf Hitler fez na Alemanha com os judeus, do Estado de Israel fazer isso com relação à população de Gaza. Falou daquele jeitão dele que parece que não é uma grande barbaridade, mas que é uma grande barbaridade, ainda que você seja contra o Estado de Israel e coisas e tal. Também me lembrei que em 2012, quando teve a eleição na Venezuela, acho que ainda era o Hugo Chávez, o Lula acho que já tinha passado o cargo para Dilma, mas ele não sei se você se lembra, quando ele saiu da presidência da República, ele meio que se tornou uma espécie de rainha do Brasil, viajando, meio que representando o Brasil. Ele foi até a Venezuela, participou também de um comício eleitoral, subiu ao palco e também fez aquele seu discurso eleitoral do jeito dele, que é exatamente como o Milei fez aqui. Né? Claro que o Milei, sendo um presidente argentino, talvez pelo decoro do cargo, pela institucionalização, pelo fato das relações diplomáticas, talvez ele devesse evitar pelo menos o uso de certos termos. Mas eu acho também que já ninguém mais espera alguma institucionalidade das democracias nos últimos anos. Acho que isso é um passado que ficou para trás. Né? Está sendo criado um novo mundo, vamos dizer assim, e aquilo que se esperava antes, hoje em dia já não se pode mais esperar. Então, ainda que se possa criticar a retórica, não me parece que o que o Milei fez tenha sido muito diferente do que o Lula fez em várias ocasiões. Ontem mesmo ele falou que quem vier se meter aqui vai apanhar. Já é uma retórica mais exagerada também. O Milei deu uma entrevista na Argentina hoje ainda dizendo que em 2023 o Lula mandou funcionários, né, do PT, de marketing, para fazer a campanha do seu opositor, declarou voto muito claramente contra o Milei, por isso que ele fala da campanha anti-argentina, inclusive, nessa reportagem que a gente viu. Então, a gente tem todo um contexto, né, de conflito acontecendo. O que é curioso é que, assim, internamente no Brasil, se um dos Bolsonaros falar o que Javier Milei falou, muito provavelmente já estaria incluído no inquérito qualquer um, já estaria talvez até com prisão ou, no mínimo, com medidas restritivas. Né? Por muito menos, talvez, muita gente já sofreu aqui. Mas por que não coloca o Javier Milei? Por que não coloca o Donald Trump? Por que não se coloca outros? Né? Porque há uma diferença muito grande entre a visão do sistema interno aqui do Brasil do que é a visão de fora. Né? Quanto mais essas coisas se internacionalizam, mais fica claro que nós temos um problema de democracia muito sério no Brasil mesmo. Né? E que não vem, ainda que você queira achar que Bolsonaro tentou isso ou tentou aquilo, é muito mais grave aquilo que se pratica contra os Bolsonaros hoje em dia do que qualquer coisa que os Bolsonaros tenham tentado fazer no passado. E não precisa ser a gente a dizer isso, basta ver como as justiças estão se manifestando quando os processos chegam lá. Quantas pessoas conseguiram asilo político em vários países. Não é só a Itália, Espanha, Estados Unidos, teve a própria Argentina, Polônia tem asilados sendo aceitos. Então, quando você tem um presidente que vem aqui, que não comunica, e que faz essas críticas duras, é preciso contextualizar, não só nas relações entre os países, mas também na dinâmica na qual você permite a uns falarem o que bem entende,
Há outros, aí você cobra o decoro do cargo, né? Isso não tem o menor cabimento, né? Eu não sei se a gente vai falar ou não, mas o presidente do STF, Fachin, soltou uma nota para falar de que ele precisaria ser mais civilizado, o Javier Milei. E eu achei muitíssimo estranho, porque até onde eu sei, Fachin não é presidente do Brasil para falar em nome do país, e nem muito menos em nome do Alexandre de Moraes. Isso é tão fora da institucionalidade quanto, então, o Javier Milei. Mas é aquela coisa, né? Para uns pode tudo, para outros nem a lei vale. Lula voltou a partir para o confronto ao falar sobre as eleições brasileiras. Durante um evento que oficializou Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo, o presidente disse que quem vier de fora para se meter na eleição, abre aspas, vai apanhar muito, fecha aspas, nas urnas. A declaração foi interpretada como um recado ao governo de Donald Trump em meio à informação de que o Brasil negou vistos, né, a 2 funcionários do Departamento de Estado ligados a uma suposta missão para avaliar o sistema eleitoral do Brasil. Mas eu, você e Escursim vamos ter que passar por isso. Vamos então ouvir o presidente. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida. Ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping. A gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço. Aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores. Quem vai definir o destino de São Paulo são os eleitores de São Paulo. E por isso o aviso está dado. O Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra. O Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio. O Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica. O Brasil quer trabalhar. A gente quer viver decentemente. E é isso que a gente vai garantir. E por isso, pode ter certeza, esse jovem de 80 anos que está falando com vocês vai ganhar as eleições outra vez em 2026. Vamos lá. É difícil, né? É difícil retomar depois dessa. Que é amor, não quer guerra, né? Mas ir para Santa Catarina e nomear o povo, né, como um povo nazista, aí tá tudo certo, né? Assim, essa é mais uma bravata eleitoral de Lula para forçar essa criação aí de um inimigo internacional, aquela coisa do Brasil soberano, e aí? Não, tá dentro dessa construção que já vem sendo feita de algum tempo, né? Me parece muito claro que o governo abandonou também qualquer institucionalidade ou qualquer diplomacia para se utilizar disso que vem acontecendo como motivo eleitoral nas eleições, né? E acho que, tentando entender a racionalidade por trás disso do governo, me parece que vão apostar nisso, porque se você pegar os 4 anos desse terceiro mandato do Lula, né, ou a complementação do mandato da Dilma, porque me parece mais parecido com o da Dilma do que com o Lula de antes, você percebe claramente que por mais benesses, por mais populista que ele tenha sido, por mais vale gás, vale não sei o quê, por mais que tenha tentado de tudo, nada disso resultou de fato numa aprovação razoável para ele nas pesquisas, né? O Lula não consegue crescer. Ele mantém uma certa estabilidade, mas ele não cresce, né? Mesmo com a direita, enfim, também fazendo uma certa força para ajudá-lo, ele dificilmente consegue subir pelos seus próprios méritos. O único momento em que ele conseguiu algo para aparecer nas pesquisas de uma maneira mais favorável foi justamente quando veio um inimigo externo, que foi o Donald Trump, há 1 ano atrás, quando ele solta aquela carta, né, falando sobre as sanções por conta da situação de Jair Bolsonaro e misturando tudo isso com a questão econômica e do tarifaço. Naquele momento, o discurso da soberania, né, o discurso de defesa do país lhe rendeu votos, lhe rendeu uma certa aprovação. E foi a única coisa nesse tempo todo. Depois já tentou imposto de renda, já tentou outras coisas e nada lhe dá esse dividendo como lhe deu isso.
E a gente está chegando numa época eleitoral, e antes da proibição dele inaugurar obras, né, que aconteceu agora no comecinho de julho, e era uma atrás da outra, nada disso virava manchete suficiente, nada disso aparecia nas pesquisas, né? Então me parece que pela racionalidade é basicamente assim, olha, nada do que a gente faça de benesse está dando resultado. Então, vamos naquilo que funcionou, que foi essa defesa da soberania. Mesmo que para isso signifique colocar o Brasil como um par internacional, que é o que a gente foi se tornando nesse governo Lula, né? A gente foi se tornando um governo, um país que é muito associado, né, à China, ao Irã, a ditaduras, inclusive, e não ao mundo ocidental ao qual a gente pertencia. Então, essa escolha do governo Lula, de certo modo, sacrificar a nossa tradição diplomática de neutralidade, de imparcialidade, nos colocando numa situação, num corner no canto mundial, meio que eu acho que isso já é favas contadas, e eles estão aproveitando tudo isso, construindo um discurso que sirva eleitoralmente para parecer que eles são defensores do Brasil, enquanto os Bolsonaro, principalmente, seriam então aqueles que seriam contra o país. Vai colar? Eu acho difícil que cole como colou no ano passado. Porque no ano passado a coisa ficou confusa e foi difícil separar uma coisa da outra. Agora as coisas não são tão claras assim. Mas ele vai forçar a mão. E nos discursos do Lula é aquilo que a gente fala. Como ele nunca se aplica a Lula e ao PT o direito penal do inimigo, como se aplica ao Bolsonaro e à direita, então ele se sente à vontade para falar o que quiser, porque, ok, o PL vai entrar com uma representação na PGR e tudo mais. Qual é a chance de algo ser feito contra o Lula? Quantas vezes o Lula foi punido por alguma coisa nesses 3 anos por aquilo que ele falou? Quantas vezes o Bolsonaro, o Flávio, foi perseguido, foi censurado, e os outros Bolsonaros por falarem coisas talvez semelhantes, mas de sentido inverso. Então é claramente que ele sabe que ele joga com o consórcio jurídico que a gente tem aqui no país para falar o que quiser. E é curioso, né? Porque é só você não ficar encantado com o suposto carisma que o Lula tem, que muita gente acaba achando que tem, porque ele fala ali, não, quem vier vai apanhar, mas nós somos pela paz. Então é uma coisa ou é uma outra, né? E vai apanhar muito nas eleições quem se meter de fora, mas quem se meter de fora não está na eleição, né? O Trump, o Milley não são candidatos, vão apanhar de que jeito? O que ele quer dizer com isso exatamente falando? Mas pouca gente se preocupa em perguntar ao Lula o que ele quer dizer com aquilo que ele diz. Porque ele fala o que bem entender e as pessoas acham tudo lindo. E se não dá para passar pano, então a gente fala que foi uma gafe, que não foi nada demais. Para uma pessoa que fez paca para comer, você quer o quê, né? Vamos continuar aqui com as nossas notícias, que é o seguinte. Lula resolveu aí escolher um jornal americano e escolheu logo o The Washington Post para atacar as medidas de Donald Trump contra o Brasil. Tem um artigo publicado que o presidente destacou, né, chamou de novas tarifas de injustas e de erro estratégico, e disse que elas prejudicam os dois países e afirmou que o Brasil não será derrotado por mentiras. O texto foi publicado pouco depois do governo brasileiro negar vistos a 2 funcionários do Departamento de Estado americano. Mas Lula não mencionou esse episódio. Em vez disso, ele concentrou as críticas no tarifaço e na ligação das medidas americanas com o caso de Jair Bolsonaro. E a questão é, Escorcim, Lula está usando o jornal americano para esconder as próprias contradições? Quer dizer, está criando provas contra os outros, né, de maneira fictícia? É complicado, porque eu acho que ele tenta se justificar internacionalmente de algo que não tem muito como sustentar, que é o fato de você negar vistos para observadores internacionais, no final das contas, né? Para virem ver as urnas, as eleições, enfim, o nosso procedimento. E é como eu tinha dito anteriormente, quer dizer, a escolha é literalmente mandar às favas o que isso prejudica o Brasil. Porque se a gente for pensar em termos de do que é a tradição diplomática brasileira, se está tudo certo com as nossas eleições, com as nossas urnas, com o nosso sistema eleitoral, por que não permitir que qualquer pessoa venha para fazer a verificação do que quer que seja? Porque partir do pressuposto de que o nosso sistema é absolutamente imaculado, não há possibilidade de qualquer tipo de defeito, não digo nem de qualquer outra coisa, né? E partir do pressuposto que um observador estrangeiro esteja de má fé, porque ele tenta inverter a realidade dos fatos, é como se fosse assim, quem são vocês para ousar vir aqui verificar qualquer coisa? Ele já parte do pressuposto que vão acusar de ter alguma ilicitude, alguma sacanagem nas nossas eleições. Isso me parece, e acho que para qualquer pessoa racional, me parece muito mais uma confissão de que tem alguma coisa para ser escondida do que o contrário, né?
Então, e por isso que me parece, eu tenho comentado nos outros programas da Gazeta que eu participo, que o governo Lula, ele meio que deu, no poker a gente chama do all-in, né? Que você pega todas as fichas e aposta numa jogada só. E me parece que apostou tudo numa jogada só, de certo modo, de internacionalizar a nossa eleição, para fazer uma defesa, não exatamente do seu governo, mas para tentar ganhar uma eleição queimando todas as pontes. Né? Então você trata o governo americano, o governo argentino, você trata o mundo meio que como se fosse um idiota que não é capaz de enxergar as coisas, e você faz um discurso fictício, né? No qual, por exemplo, nesse texto dele do Washington Post, ele não fala sobre a recusa de visto para os diplomatas. Ele vai falar da tarifa, daquilo tudo, e quem está lá fora percebe claramente. Falei, mas por que disso ele não fala? Por que ele proibiu? Porque uma coisa é as bravatas, a outra é a atitude, efetivamente falando. Então você pode, por exemplo, achar um horror os discursos do Jair Bolsonaro em vários sentidos. Você pode achar, não, ele estava pensando em dar golpe, então não sei o que, não sei o que. Você pode achar isso pelos discursos que ele fazia. Mas quais foram os atos efetivos que foram feitos para se chegar no golpe? Agora, quando eu vou para o Alexandre de Moraes, por exemplo, que defende a democracia, quantos atos antidemocráticos não foram cometidos? Aí vai para o Lula, a mesma coisa. Tem todo esse discurso, a bravata, que eu até acho a bravata do Lula, não dá para... Mas e as atitudes? Quando você recusa o visto dos observadores, quando você tira vistos e tudo mais, isso internacionalmente falando é o que vai chamar a atenção. Porque o Brasil, assim, o Trump está nem aí para o Brasil, vamos falar a verdade. Ele vai prestar atenção quando alguma bobagem é feita, né? E quando as bobagens vão se acumulando, vai ficando claro que tem alguma coisa estranha. Vai justificando que os países queiram mandar observadores para cá. E o Lula parece que é justamente o que ele quer. É como se ele estivesse provocando a falta, achando que o STF se aplica ao mundo todo, né? Que vai segurar a onda dele quando a coisa ficar apertada. Infelizmente, eu acho que quem vai apanhar muito por conta disso somos nós, e não quem venha supostamente se meter nas nossas eleições. Né? E não é uma coisa, não é uma questão de se meter, é uma questão de queremos averiguar, queremos assistir. E esse pedido foi recusado. Por que foi recusado se o Pilili funciona tão bem? Não é verdade? Então tá aí. Vamos continuar por aqui que tem mais notícia. Vamos falar agora de Caiado, ele mesmo. Usou os nomes de MC Pose e O Juan para defender um modelo de segurança pública adotado em Goiás. O candidato, que foi oficializado aí pelo PSD para concorrer à presidência, disse que no estado, abre aspas, bandido não se cria, fecha aspas. E prometeu levar o governo federal à combinação de rigor policial, ensino profissionalizante e combate à evasão escolar. A Rossana Bittencourt traz os detalhes. O que o MC Pose do Rodo e o cantor de trap Oruan tem a ver com o plano de segurança de Ronaldo Caiado para o Brasil? A resposta está em um discurso do pré-candidato à presidência que usou os artistas como exemplo para defender o modelo de combate ao crime que pretende levar de Goiás para o governo federal, caso seja eleito. Durante a convenção nacional do PSD, Caiado afirmou que em Goiás, bandido não se cria e disse que o estado não tem MC Pose dando tiro de fuzil nem Oruan da vida. A referência foi feita ao defender uma política de segurança mais rígida e ao associar os cantores à cultura do crime organizado. Nos últimos meses, tanto Pose do Rodo quanto Oruan estiveram no centro de escândalos policiais. Ambos já foram alvo de investigações e operações, além de serem frequentemente criticados por autoridades e políticos que afirmam que as músicas deles fazem apologia ao crime e exaltam facções criminosas. Ao citar os artistas, Caiado buscou reforçar o principal argumento de sua campanha na área de segurança, a de que a redução da criminalidade em Goiás foi resultado de uma atuação firme das forças policiais, combinada com investimentos em educação e ensino profissionalizante para afastar jovens da criminalidade. Segundo ele, o número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por tráfico de drogas caiu durante sua gestão estadual. Aos 76 anos, ele tenta novamente chegar ao Palácio do Planalto. Caiado disputou a presidência pela primeira vez em 1989. Em 2026, concorre pelo PSD, com Kassab como vice na chapa. É o que a gente estava comentando aqui, né? Tá firme aí para 76 anos de idade, hein, Escurcinho? Daí, tá mostrando que crime por lá, pelo menos a gente sabe que o crime existe em todos os cantos, né? Num país gigante como o Brasil, mas segundo ele, por lá a coisa tá melhor. E pelos indicadores está mesmo, né? O problema é conseguir aplicar isso no restante do Brasil, né?
A gente chegou naquela época que eu sempre digo que é como aquele filme clássico de Sessão da Tarde, que é O Feitiço do Tempo, né? Em que o personagem principal sempre acorda no mesmo dia. Né? As nossas eleições é sempre o feitiço do tempo. A gente sempre volta, parece que para o mesmo tema, para as mesmas propostas, particularmente em segurança pública. A diferença é que no filme o personagem percebe que ele pode fazer melhor do que ele fez ontem. E no Brasil parece que a gente não aprende nunca. Né? Então, o que o Caiado está propondo, que repetir no Brasil o que ele fez em Goiás, estruturalmente não tem como ser feito no país, porque no Brasil a competência para atuação na segurança pública são dos governadores, o que significa dizer que o Caiado pode até propor isso, mas que ele depende dos governadores aceitarem, salvo se fizer uma modificação de legislação, de emenda constitucional, que é muito difícil de se conseguir fazer, e se fosse para ser a sério, não apenas um discurso eleitoral, já se proporia esse tipo de mudança para que ele pudesse ter esse tipo de poder, digamos assim, de poder aplicar no restante do país. Pode ser que ele siga o caminho e, de fato, ele consiga fazer isso. Mas é muito mais provável que a gente esteja de novo no feitiço do tempo, onde outros tantos presidentes fizeram mais ou menos o mesmo tipo de proposta de que dessa vez vai e na hora H vai vir com o discurso. Mas eu dependo dos governadores quererem fazer e aí nem todos fazem e aí a gente volta sempre para o mesmo ponto. Pois é, esse negócio de eu vou acabar com a miséria, isso aí o disco já furou faz horas. Você acha que está bem informado? Eu vou provar que você precisa pensar 2 vezes antes de responder. Primeiro, entre no link gazetadopovo.com.br/oferta e faça um teste do acesso ilimitado da Gazeta do Povo. Você vai ter acesso a reportagens exclusivas, colunistas, livros digitais e cursos que você não encontra em nenhum outro lugar. Aí, você pode responder que sim, sem medo de passar vergonha em qualquer debate. Aproveite que o melhor jornal do Brasil está com uma campanha para novos membros e assine já, pagando só R$ 1,90 nos primeiros 6 meses. Menos de R$ 2,00. É quase de graça. Acesse já e não perca essa promoção. É por tempo limitado. Gazeta do Povo informa.